3. A integral é zero, a integral do tipo trabalho do campo dá zero sobre qualquer curva fechada. Vocês lembram que eu defini o que era uma curva fechada? Curva fechada era uma curva em que o ponto inicial e o ponto final eram iguais. O gama de A era igual ao gama de B. Começava e terminava no mesmo ponto. Então, se um campo for tal que a integral de linha do tipo trabalho sobre qualquer curva fechada dê zero, então esse campo é conservativo. Isso aqui a gente costuma indicar assim. Vocês já viram essa notação em livros de física? Quando a curva é fechada, aparece a seguinte notação, um símbolo de integral de linha com um círculo. Isso indica que a integral está sendo calculada sobre uma curva fechada. Isso em eletromagnetismo é chamado de circuitação. Quer dizer que um campo é conservativo se a circuitação é sempre nula. Se o integral de linha sobre qualquer curva fechada é sempre zero. Então nós temos duas tarefas para fazer em seguida. Entender por que essas três condições são equivalentes e fazer a pergunta, parece que isso é uma propriedade especial, ela vai mexer muito, vai facilitar muito, vai impactar muito a forma como a gente trabalha com integral de linha de campos que tem essa propriedade. Na verdade, fica muito fácil trabalhar com esses campos. Então, os próximos dois passos são entender as propriedades 1, 2 e 3 e depois ver como é que a gente vai ter a vida facilitada por causa de 1, 2 e 3. Tudo bem? Alguma pergunta sobre essa primeira apresentação? Então, qualquer uma das três que o campo tenha, se você souber que vale qualquer uma das três, automaticamente valem as outras duas e é isso que a gente chama de campo conservativo. Qualquer uma dessas. Eu acho que a mais comum é dizer que o campo é conservativo se ele é gradiente, usar conservativo como sinônimo de gradiente. Mas as três são equivalentes. Eu vou dar, não vou fazer os detalhes todos das equivalências, vou fazer a parte mais rica de cada uma delas, sem ficar escrevendo detalhes técnicos. Mas eu queria que vocês entendessem o que ocorre, por que cada uma delas vale. Então, primeira parte. Vou mostrar que 1 implica 2. Eu vou precisar de um resultadozinho que vocês estudaram em cálculos anteriores, mas que vocês talvez não se lembrem, mas que não vai ser difícil de recuperar. O que quer dizer 1 implica 2? Quer dizer que, quando eu sei que o meu campo é gradiente de alguém, eu consigo fazer a conta do cálculo do trabalho realizado e a curva desaparece e só sobra a potencial. Então, olha só, qual é a condição que eu estou dizendo? Estou dizendo que se ele é gradiente. Então, eu estou dizendo, existe aquela φ com F igual gradiente da φ. Aí eu vou calcular o trabalho realizado pela F. É a integral de A até B da F escalar gama'. Fale. Porque na 2 aparece integral de F, depois φ, de gama de B. Então, aquilo eu não pus no enunciado, porque no enunciado não tem φ. E eu vou mostrar como que a φ aparece, por isso que está naquelas observações em branco. O enunciado 2 diz assim, a integral não depende de gama. E eu estou colocando uma observação adicional. O que nós vamos observar é que ele não depende de gama, porque ele só depende da potencial calculada nos extremos. É isso que está dito ali. E é exatamente o que vai aparecer aqui. Exatamente onde eu estou aqui. O que eu quero calcular é a integral desse produto escalar. Acontece que isso
é a integral de A até B, F é gradiente. Então, isso é o produto escalar do gradiente da φ, gama', integrado dt. Vocês não vão se lembrar de cabeça, mas produto escalar gradiente gama' é uma extensão da regra do produto. Da regra da cadeia, digamos. Bom, uma derivação de curvas. Aqui eu tenho o gradiente calculado na gama vezes a gama'. É uma extensão da regra da cadeia. Onde é que isso apareceu alguma vez? Vamos voltar um pouquinho no tempo. Deixa aquilo parado ali. Veja se vocês vão se lembrar da seguinte situação. É cálculo anterior. Você está num contexto, pensa no R2. Você tem uma curva que está definida em R. E vai parar no R2, uma gama. Essa gama de t é x de t, y de t. Agora, se imagine que você tem uma função φ que está definida deste R2 em R. Uma φ que é uma função de xy e que vem parar em R. Então, você tem dois objetos. Um sai de R e vai para o R2, que é uma curva. O outro sai de R2 e vem para R, que é a função. E você pega a composta. Você pega agora uma nova função, f de t, que é a função φ composta com a curva. Observe que fica uma função de R em R, porque ela sai de t e chega em R. Ela vai de R em R. Então, você sai de t, vai para o R2 com a gama, sai do R2 com a φ e volta para t. Esta é uma função de R em R, ela tem uma derivada. Quem é f' de t? Será que vocês vão se lembrar disso? É uma espécie de regra da cadeia no R2. Quem que é a derivada daquela composta? É φ, gradiente da φ de gama vezes escalar gama'. Funciona parecido com regra da cadeia porque eu escrevo assim. É a derivada da φ. Mas o que é a derivada da φ nesse contexto? A φ é do R2. Derivada da φ é o gradiente da φ. Calculado na gama. Multiplicado. Mas multiplicado que tipo de multiplicado? Escalar. Por quem? Pela derivada da gama. É uma espécie de regra da cadeia. Você deriva essa calculada nessa e daí multiplica pela derivada dessa. Só que isso é vetor, isso é vetor. Que produto que é esse que aparece nessa regra da cadeia? Escalar. Lembraram que vocês já viram esse resultado? Então, esta fórmula me permite olhar para isso aqui e dizer que o que está escrito aqui é exatamente a integral de A até B da derivada em t da composta φ com gama e integrado dt. Aquele produto escalar, ali eu escrevi o produto escalar com o colchete. Aqui eu escrevi o produto escalar com um ponto e destaquei que é escalar. Mas gradiente gama' é a derivada da composta. Então isso é a derivada da composta. Mas o que é a primitiva da derivada? É a própria função. Então isso aqui é φ composta com gama, calculado de A até B, que é exatamente φ com gama de B, extremo superior, menos φ de gama de A. Olha que bonitinho. Entendeu por que eu pus o gama naquele enunciado? Se eu sei quem é a gama, eu já calculo direto a integral de linha sem precisar fazer nenhuma conta. É só fazer a diferença de potencial. Legal, né? Agora, 2 implica 3. Esse é o mais fácil de todos. Por que 2 implica 3?
Porque se a integral só depende de gama de A e gama de B e é a diferença de potencial, quando a curva é fechada, a gama de A é igual a gama de B. Então isso é igual a isso. A diferença é zero. Qual é a diferença de potencial entre um ponto e ele mesmo? Zero. Bonitinho? Engraçado, né? Quando a gente lê essa número 2, e aí eu coloco 3 aqui, nem sempre fica imediato que essa coisa decorre dessa. Mas é super rápida a decorrência porque o gama de A é igual a gama de B, por isso. Uma muito bonitinha, 3 implica 2, fazer a volta. Eu fiz 1 implica 2, implica 3. Agora eu vou fazer 3 implica 2, implica 1. 3 implica 2. Se você sabe que sobre qualquer curva fechada é zero, por que não depende do caminho? Olha que elegância de demonstração, gente. Isso é muito bonito. Eu falo que essa matéria é linda. Você tem um ponto A e um ponto B. O que eu quero mostrar? Que se a integral sobre as curvas fechadas é zero, então 3 implica 2. Então a integral não depende do caminho. Ou seja, se eu vier de A para B por um caminho gama, ou se eu for de A para B por um caminho alfa, eu quero mostrar que dá a mesma coisa. Que não depende do caminho, que eu posso, só depende do ponto inicial e final. E o que é que eu sei? Que sobre as curvas fechadas dão zero. Tem alguma curva fechada aí desenhada? Tem. Que curva? Vai pela gama e volta pela alfa. Isso dá uma curva fechada. O trabalho realizado tem que ser zero. Ou seja, se o trabalho realizado é zero, o trabalho realizado quando foi, teve que ser desfeito pelo trabalho realizado quando veio. Ou seja, andando pela alfa e pela gama, tem que se cancelar. Eles são iguais e de sinal contrário. O que está ótimo, porque estão com sentidos contrários quando eu volto pela gama. E aí eu mostro que os dois são iguais. Vou redigir. Gama unido com menos alfa é fechada. Vê se vocês entendem essa notação. Eu nunca tinha usado essa notação, mas ela é muito clara, né? Ela é quase que autoexplicativa. Todo mundo entendeu o que eu quis dizer com isso? Gama significa ir pela gama. Menos alfa significa fazer alfa ao contrário. E se você vai pela gama e volta pela alfa, e elas têm mesmos pontos iniciais e finais, é porque aquela curva é fechada. Alguém não entendeu o que eu quis dizer com curva fechada aqui? Mas se vale 3, eu estou provando que 3 implica 2, então a integral de f dr sobre gama unido com menos alfa é zero. Porque a curva é fechada, vale 3. Mas daqui segue que a integral de f dr sobre gama mais a integral de f dr sobre menos alfa, porque a integral tem duas partes. Uma parte que eu fiz para vir e uma parte que eu fiz para voltar. Essas duas dão zero. Mas o que acontece quando eu faço integral sobre menos alfa? Não é o oposto da integral de alfa? Então daqui sai que integral de f dr sobre gama menos integral de f dr sobre alfa é zero. Ou seja, integral de f dr igual a integral de f dr, tanto sobre gama como sobre alfa. Bonito, né? Não é elegante? Resultados interessantes. E agora eu vou mostrar que 2 implica 1. Essa é a parte difícil. Fazer em 2 etapas. Primeiro eu vou mostrar que tem uma potencial. Suponha que independa do caminho. Eu quero construir a função potencial. A função potencial é aquela que mede o trabalho realizado. O trabalho realizado é dado pela integral. Então a função potencial vai ser dada pela integral. Olha como eu construo a função potencial. Então suponha que você está supondo que vale 2. E eu vou construir a função potencial. Eu faço o seguinte, fixamos
x0, y0 no domínio. Tomo xy qualquer. Então, vou fazer um desenho no R2. Olha que sutil que é isso. Eu fixo um ponto x0, y0. E agora eu vou te dizer quanto que vale a função potencial num ponto xy qualquer. O que é que eu sei? A única coisa que eu sei é que vale 2, que a integral de linha do tipo trabalho independe do caminho. Então, quanto que eu digo que vale a função potencial φ em xy? Ela vale a integral de linha sobre gama de f dr. Quem é gama? Gama é uma curva qualquer fazendo o quê? Saindo de x0, y0 e terminando aonde? Onde que ela termina? XY. Então, como eu sei que independe do caminho, eu tenho essa liberdade. Eu escolho um caminho qualquer, que vá de x0, y0 a xy, como gama, e tomo o trabalho realizado sobre gama. Depende da gama? Não, porque qual é a hipótese? A hipótese é que vale 2, que independe do caminho. Então, esse número está bem definido, qualquer que seja a gama que eu pegue, não depende da gama. Isso define uma função. Certo? Esta função é a função potencial. Para terminar isso, faltaria provar o que agora? Que o gradiente dessa função é o que eu quero. Eu vou dar uma pausa, não vou fazer isso já. Eu vou dar uma pausa para explorar um pouco mais isso, porque senão vai ficar muita teoria em seguida e vai ficar muito confuso. Mas está faltando uma coisa aqui. Para que isso fique completo, falta provar que o gradiente da φ de fato é f. Então, tenho uma dívida aqui com vocês, hein? Estou devendo provar que o gradiente da φ é f. Mas eu vou fazer uma pausa para fazer algum exercício mais concreto, ou ainda na aula de hoje ou numa próxima a gente volta para discutir isso.